Bom dia! Bom dia! Que coisa boa, gente. Quem acordou? Isso. Pessoal, como é que eu luto as minhas guerras? Né? Eu tenho me preocupado a entrar nesse assunto de forma diferente. Né? Ou seja, entrar nesse assunto de uma forma que você não estava esperando. Ou seja, tocar, porque você pode tocar nesse assunto de diversas, N maneiras diferentes. Né? Então eu tenho procurado dizer assim, gente, a única forma que eu tenho de lutar minhas guerras e vencer as minhas guerras é cumprir alguns princípios. Princípios. Não? Então a vida é uma vida de princípios. Se você quer ter uma casa, um lar, você precisa obedecer princípios. Princípios que vão fazer do seu lar um lar vencedor. De repente, não são coisas legais, não são coisas fáceis. Não é não? De repente, você tem que acordar de manhã, arrumar sua cama. Olha só que coisa horrível, né? Imagina você entrar na cozinha e encontrar assim, uma montanha de pratos, assim, né? Então, você tem que limpar, você tem que arrumar. Tudo tem princípios. Tudo tem princípios. A nossa vida cristã, para ela ser vitoriosa, você precisa conhecer e obedecer princípios. Então, são princípios que fazem diferença na sua vida. São princípios que fazem você caminhar. São princípios que fazem você crescer. A minha pergunta é, e aí, cabe mais alguma coisa na vida de vocês, no coração de vocês, ou está lotado? Cabe mais alguma coisa? Faz o seguinte, dá uma sacudida aí, vamos ver se, né, diminui um pouquinho alguma coisa, para caber uma... Por quê? Porque nós estamos tão cheios de nós mesmos que muitas vezes a palavra de Deus bate e volta. Ela bate e volta. E a gente aqui, e nós hoje aqui, estamos querendo botar mais um pouquinho só. Filipenses 2, versículo de número 12 em diante. O que diz? Filipenses 2. Achou? Filipenses 2, 12. Isso acontece nas melhores empresas. Opa, chegamos lá. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ok, só até o 16, então. Coloca aí o 12, por favor. Coloca o 12, por favor. Aqui fala uma coisa interessante. Bom, se você perguntar assim, qual é o segredo de uma vida cristã? Qual seria a resposta? Maturidade. Maturidade. Não. O que nós queremos é atingir uma maturidade cristã. Essa maturidade te dá condições das melhores escolhas, das melhores decisões. Maturidade é alguma coisa tão importante que você pode dizer, peraí, eu preciso melhorar aqui. Maturidade é tão importante que você, não está legal, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Então, maturidade cristã não é maturidade de idade, hein? Eu posso ter um jovem de 25 anos mais maduro espiritualmente do que uma pessoa de 50. Maturidade cristã é outra coisa. Maturidade cristã começa aqui, ó. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência. Muito mais agora na minha ausência. Então,
Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, que coisa maravilhosa, tremenda, que coisa tremenda. Vocês obedeceram. Olha só, vocês obedeceram. Aqui Paulo, nesse momento, Paulo está preso. Paulo está na masmorra, Paulo está evangelizando a pretória romana, o exército romano, porque aqueles que estavam sempre, como é que se fala, cuidando deles, né, na prisão. Paulo está lá, faz essa carta, mas ele fala assim: caramba, sabe o que eu descobri? Eu descobri que vocês me obedeceram a palavra na minha ausência. Você acha que isso é maturidade? Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, olha só que coisa tremenda, vocês não precisaram de guarda, vocês, na ausência do apóstolo, vocês obedeceram. Aqui fala de profundidade. Aqui fala o seguinte: aquilo que você ensinou, Paulo, nós entendemos, compreendemos e praticamos. Como é que é seu estilo de vida? Você precisa de uma polícia gospel para dizer o que você faz, o que você não faz? Sim ou não? Quando você está dirigindo um automóvel, o cara te fecha. Agora mesmo está chegando aqui, o cara coladinho na minha traseira aqui, coladinho. Falei assim: gente, vai bater, puxa bem esquerda. O cara saiu falando palavrão. O que eu fiz? Né? Antigamente eu orava assim: Senhor, um poste, Pai, um poste. Um poste. É consequência. Mas depois, agora não, Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus. Vai se converter, vai se tornar líder de célula, vai ser um homem de Deus, vai ser uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Você, imagina, se você precisa de uma polícia gospel, você dê seu nome, seu telefone, seu WhatsApp no final, que nós vamos providenciar um diácono, um líder de célula para ficar com você 24 horas por dia, para tomar conta de você. Por quê? Porque você precisa de alguém tomando conta de você, para você dar um bom testemunho. Aqui ele fala: que coisa maravilhosa. Isso aqui é maturidade espiritual, isso aqui. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus te dá direção, e você não precisa de babá espiritual. O Espírito Santo te guia. Você cresceu, você amadureceu. Não existe preocupação da minha parte? Por que não existe? Porque você obedecia na minha presença, agora muito mais na minha ausência. Olha que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Então, isso é maturidade. São princípios que determinam o meu sucesso espiritual. Sucesso espiritual envolve profundidade espiritual. Entendeu? Aí ele começa aqui: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha só, quando ele coloca aqui, ele está dizendo o seguinte: outras versões falam assim: desenvolvei, pois, a vossa salvação. Eu gosto muito desse texto, desenvolver a vossa salvação. Por quê? Porque eu não quero apenas ser salvo, né? Eu quero ser um salvo que tenha profundidade na fé. Porque salvação é alguma coisa que você pode, né? Peguei, eu sou salvo, sim. Por quê? Porque eu tomei uma decisão, então eu sou um salvo decidido. Mas o que eu faço com isso? Isso faz o que na minha vida? Qual a transformação disso na minha vida? Então ele fala: desenvolvei, pois, a vossa salvação. Então, por isso que nós estamos lendo a Bíblia, por isso que nós fazemos devocionais, por isso que nós estamos no Instituto de Vencedores, por isso que nós queremos ensinar, dar cursos de Bíblia para vocês, por isso que nós falamos de oração, por isso que nós falamos de jejum, por isso, desenvolvei, pois, a vossa salvação. Desenvolvei, pois, a vossa salvação. Não é não? Eu já contei isso aqui. Uma vez eu fui nos Estados Unidos com uma galera de brasileiro, né? Tinha um cara lá que estava no 2º ano de um curso de inglês aqui.
Cara, ele estava louco para conversar, louco para conversar. E aí, a decepção do cara, quando o cara abriu a boca, né, falou, e a mulher não entendeu nada. E quando a mulher abriu a boca, ele não entendeu nada. Aí eu falei assim, cara, 2 anos de inglês não quer dizer muita coisa não. Tu tá ainda no book on the table. Vai com calma, rapaz. O cara ficou tão desanimado. Eu falei, não desanima. Desenvolvei, pois, o seu inglês. Vai estudar, vai ler mais. Vai escutar mais filme, vai ver mais filme sem legenda. É uma maneira. Aqui ele fala, desenvolver, pois, a salvação. Salvação é alguma coisa que você desenvolve. Salvação é alguma coisa que você aprende. Salvação tem patamares, tem prateleiras. À medida do tempo vai passando, você vai lendo, vai estudando, vai ouvindo, pega um caderninho, o pastor está pregando, você está copiando ali, você está aprendendo. Esse tempo aqui não pode ser um tempo desperdiçado, tem que ser um tempo de aprendizado. Onde você está estudando, né? Estudando aqui como é que você pode desenvolver a sua salvação. Quando eu digo, é assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu venço as minhas guerras, assim que eu ultrapasso os meus limites, assim que eu ultrapasso as circunstâncias, eu estou ensinando para vocês elementos para que a sua salvação seja cada vez mais profunda. Eu trabalhei num lugar onde tinha árvores muito altas. E de vez em quando a gente via que uma árvore daquela, imensa, enorme, caiu. Caiu com vento, caiu. Por quê? Aí eu ia lá nas raízes dela. Eu falava assim, as raízes dela bateram numa rocha, então não podia ultrapassar. Então as raízes tentaram se espalhar, mas não conseguiram muito. Então o vento, chuva, deu um vento. Bum. Assim somos nós. Se nós não tivermos raízes firmes e profundas, desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque nosso relacionamento é com Deus. Nosso relacionamento não é com uma igreja apenas. A igreja é veículo, a igreja é processo de crescimento na sua vida. O teu relacionamento é com Deus e é com temor e tremor. Ou seja, Deus é Deus. Deus não está aqui para fazer a minha vontade. Eu preciso aprender muitas coisas. Quando ele fala desenvolver após a minha salvação, eu preciso aprender o que eu vou fazer na igreja domingo. Porque tem muita gente que fala assim, quem vai pregar hoje? Ah, é o bispão. Ah, é um bispão? Então eu vou. Mas não entendeu o que é culto. Não entendeu o que é culto. Ah, é a fulana, é a bispa Ana. Então eu vou. Ou então que a bispa Ana chega a desmaiar. Bispa Ana. Um beijo, amor. Amor, está na hora de você botar no forno. Tá? Já preparei, está tudo certinho. Pode botar no forno, tá? Almoço. Se eu não falo, meu irmão, ela esquece. Beijo. Então, por quê? Porque domingo é o dia de adorar. Com toda a igreja. Adorar é 24 horas por dia, meu irmão. Fica tranquilo. Não quero corrigir aqui. Agora, domingo, eu adoro como congregação. Eu adoro como comunidade. É uma igreja. São pessoas que têm a mesma intenção. Estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Aqui nós aprendemos a vencer nossas circunstâncias contrárias. Aqui a gente aprende princípios, aqui a gente aprende isso, aqui a gente aprende a ter esperança. Aqui a gente aprende a ver mais do que disseram assim, me ensinaram a ver até aqui. Aqui eu aprendo a ver muito mais. Por isso que é importante o culto. Porque aqui eu faço culto como povo de Deus. Quem saiu do Egito? Foi o povo de Deus quem saiu do Egito. Quem entrou na terra prometida? O povo de Deus entrou na terra prometida.
Quando no Novo Testamento a igreja fala, e fala a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Então eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor, porque é Ele, é dele. Ele que quer, Ele que faz, Ele que tem direção. A gente tem medo mais da polícia do que de Deus. Eu não estou dizendo para você ter medo de Deus, mas você ter consciência da existência de Deus. Existência, por isso que é com temor e tremor. Eu não estou dizendo para você ter medo de Deus, que você não precisa ter medo de Deus, porque Deus é graça, é perdão, é misericórdia, é reconciliação. Mas você precisa ter consciência que Ele existe. E que Ele quer guiar teus passos, quer ter um relacionamento com você. Não é uma coisa, né? Uma vez eu cheguei na casa de um amigo meu, tinha uma roupa bonita, uma camisa bonita. Eu falei, que camisa é essa, rapaz? Bonita. É a minha roupa de ver Deus. Roupa de domingo. Aquela roupa de domingo. Roupa de ver Deus. Consciência, você tem que ter uma consciência da existência de Deus. Você tem que ter uma consciência do plano de Deus. Por isso que ele fala, desenvolvei, pois, a vossa salvação. Sabe, você falar em línguas, orar em línguas, você ter discernimento. Uma vez um pastor ligou para mim, eu queria tanto almoçar com o senhor, vamos embora. A igreja dele é daqui, pertinho daqui, muito amigo meu. Sentamos para almoçar, e ele falou assim, bispo, eu estou com um problema. Meu problema é esse. Aí eu pensei, o que eu respondo, A, B ou C? Aí eu olhei para ele e falei, sim, pelo que eu conheço você, a melhor solução é A, fazer assim. Anos depois, muitos anos depois, ele chega assim, nossa, aquela coisa foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Eu falei, o quê? Aquilo, o quê? Aquilo, mas aquilo o quê? Aquilo que o senhor falou para mim naquele almoço. Eu falei, me lembro, mas falei o quê? Sabe, quando você é usado por Deus, você é usado por Deus, não foi eu que falei não, foi Ele que falou. Desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor. E a direção que eu dei para ele foi debaixo da palavra, na orientação da palavra. E por ter dito do B, C, que também era pela palavra, mas naquele momento eu achei assim, isso aqui, caminho aqui. Mas isso você precisa desenvolver. Você não pode ser eternamente aquele que consome, que precisa. Você tem que ser aquele também que ajuda, compartilha. Vamos correr? O reloginho está correndo. 13. Verso 13, por favor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o teu adjetivo? Meu adjetivo é sou salvo. Qual é o teu verbo? Qual o teu verbo? Vamos lá. Vocês mataram a aula de português, né? Vocês estão tudo, né? Teu adjetivo, sou salvo. Qual o teu verbo? Agir como um salvo. Pessoal aqui, pessoal de casa, pessoal que vibrou, gritou, falou amém e tal. Foi uma coisa tremenda. Vocês perderam, vocês não estão aqui. Qual é o adjetivo? Sou salvo. Qual é o verbo? Agir como salvo. Expressando a cada dia com temor e tremor, mas eu expresso isso aonde? Eu expresso isso nos meus relacionamentos, expresso isso com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com o meu trabalho. Mas olha só, agora, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele
a tua salvação, te trouxe Cristo Jesus e todas as bênçãos que aqui ele tem. Mas agora ele vai te ensinar a ser um cristão. E ser um cristão precisa ter a sua vontade trocada, mudada, transformada. Então ele fala assim, pois Deus é quem efetua em você o querer. Querer o quê? Querer mudar. E realizar. Realizar o quê? Aquilo que você acha que é impossível. Aquilo que você acha que não dá, eu sou desse jeito, não adianta dizer, eu não mudo, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, acabou. Não. Deus efetua em você tanto o querer quanto o efetuar. Deus salva, Deus muda a tua vontade e Deus te leva a fazer a vontade dele. Deus tem poder para mudar a sua vontade e realizar uma nova vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sobre a minha vontade, eu quero fazer novas escolhas. Eu quero voltar, eu quero mudar, sim, eu quero quero ser uma nova pessoa. Nós vivemos numa época tão difícil, tão triste, em que os casamentos estão assim, ó, rompendo. Pornografia, adultério. Tem um rapaz aqui que trabalha numa empresa que tem vendas, trabalha de vendas, com muitas vendas, uma equipe de vendas enorme. Aí então o chefe fala assim, nós vamos ter um congresso de vendas. Aí o nego, que legal. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Mas no melhor hotel do Rio. Aí quando fala, vai ser em São Paulo. Por quê? Porque é o dia que eles vão para a boate. É o dia que eles vão dizer que são, né, tão livres. Sabe? Eu digo o seguinte, você aceitou Jesus, não quer dizer que você está com a sua vida completamente resolvida, não. Aceitar Jesus é um passo. Ter mudança é para frente. Por isso que ele diz, efetua em você o querer e o realizar. Por quê? Porque a vontade de Deus é mudar o seu dia a dia, mudar a sua rotina, mudar os teus princípios, mudar as tuas prioridades. Maturidade cristã. Maturidade cristã. Maturidade cristã. Ele quer que você faça novas escolhas, novas escolhas. Quando eu submeto a minha vontade à vontade do Pai, Ele vai mudar todas as minhas vontades. E começa a operar o querer e o realizar. Realizar é aquilo que você acha impossível. 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 Uma vez eu estava fazendo um negócio, eu estava construindo um hotel e agora era a hora de comprar mobiliário para o hotel. Então as empresas todas aparecendo, fazendo medidas, fazendo orçamentos. E aí, uma empresa local, o marido e a esposa foram me visitar e, não, vamos almoçar, queremos te apresentar a nossa empresa, não sei o quê. Aí eu fui almoçar com eles. E eu dei um jeitinho de falar que eu era pastor. Dei um jeitinho assim, não, porque lá na igreja a gente faz assim. O senhor é da igreja? Não falei que eu era pastor. Sim, sou evangélico. Aquela risadinha. Aquela risadinha assim. Aí eu captei a mensagem, estou na minha. Aí ele fala assim, o que mudou na tua vida? Por que é importante isso para você? Gente, ele não podia ter feito coisa maior. Eu parei o almoço, subi na cadeira, subi na mesa e comecei a pregar. Como é que o cara faz, dá uma bobeira dessa? O cara deu uma bobeira, o cara abriu a guarda, eu falei assim, eu falei, E aí,
Desculpe os nordestinos, eu sou nordestino, filho de nordestino, né? Cara, naquela região, o negócio é adultério. Homem que é homem não tem uma família, tem 2, 3. Homem que é homem não sustenta uma casa, homem que é homem sustenta 2. Ah, meu irmão, eu passei a régua. E a mulher olhou para a cara dele. Ô, bem, a gente precisa ir lá. Por quê? A mentalidade é uma mentalidade que eu sou homem a partir do momento que eu tenho mais de uma mulher. Não mais de um. Qual o problema de eu adulterar? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, quando ele fala desenvolver a sua salvação, e aí ele fala, depois ele diz, olha, ele vai mudar o seu querer e vai mudar o seu, ele vai te ajudar tanto no seu querer, quanto tem uma hora que você fala assim, chega de pecado, chega, o pecado não pode me vencer, não. Eu não posso ser escravo do pecado a vida toda. Eu preciso ser diferente. Mas é ação, mas é você desenvolvendo a salvação. Você está desenvolvendo. Aí daqui a pouco você fala assim, mas é impossível. Não, é possível. É possível. Sim, com o poder dele, com a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, tudo é possível. Eu aprendi que quando eu submeto a minha vontade a dele, milagres acontecem no meu dia a dia. Milagres acontecem no meu dia a dia. Eu preciso mudar. Isso mostra a soberania da vontade de Deus sobre a minha vida. Verso de número 14. Daqui a pouco eu vou dar um jeito de falar sobre Davi aqui, tá? Façam tudo sem queixa e sem discussão. Só que é o seguinte, olha só, se você estudar alguns comentários, você vai ver comentários diferentes a respeito desse texto aqui, do 14. Mas olha só, teve um pastor que no seu comentário ele colocou o seguinte, se você estudar todo o capítulo, está vendo que aqui fala da vontade de Deus na sua vida. Vou repetir. Aqui está dizendo o seguinte, não tenha queixas, nem discussões, nem murmurações em relação à vontade de Deus na sua vida. Eu falei, caramba, meu, eu nunca tinha percebido isso. Que aqui só é uma coisa, não é se queixar do seu chefe, não é se queixar do ó dia, ó azar, não é se queixar que furou o pneu, não é se queixar, é que se queixar daquilo, da vontade de Deus na sua vida. Não murmurar da vontade de Deus na sua vida. Quando você murmura a respeito da vontade de Deus na sua vida, você está entrando na imaturidade espiritual, você está entrando na adolescência espiritual, você está entrando na infância espiritual. Então aqui você tem que simplesmente aceitar. É a vontade de Deus? Amém. Nós não somos masoquistas, tá? Não somos. A Bíblia fala que você tem que orar, que você pode orar. A Bíblia fala que você pode jejuar. A Bíblia fala que você pode reclamar não. Pode fazer campanha e pode... O que? A Bíblia fala tudo. Você está doente? Não, está doente, ore para ficar bom. Está tendo uma doença na tua casa? Ore para que haja saúde. Aqui está dizendo tudo. Você pode fazer qualquer coisa, mas nunca se queixar. E ele tem razão. Paulo tem razão. Por que ele tem razão? Porque você perde uma força, uma energia danada. Se queixando. Por quê? Porque você não consegue enxergar um palmo na frente do teu nariz. Ninguém falou amém. Às vezes eu me sinto só nessa igreja. Não pode, você não enxerga um palmo na frente do teu nariz. E Deus está vendo lá longe. Deus está vendo lá longe. Fala, não, querido, não é por aí, não é por aí, não, pega, não. Põe uma pedrinha ali para ele machucar o joelho, e aí ele para e vai pegar a direita. Porque se ele for reto, ele vai se dar mal, ele vai cair no precipício. Quem é você para discutir a vontade de Deus na sua vida? Sem queixa e sem murmuração. Eu preciso arranjar um exemplo, senão vocês vão ficar com raiva de mim. Eu sei. Pô, o pastor foi duro. Que história é aquela? Não pode queixar, não pode reclamar, não sei o quê. O pastor foi duro hoje. O pastor foi duro.
Vocês já ouviram falar num cara chamado José na Bíblia? Você já viu, mas que coisa terrível. José era filho de Jacó, tinha seus irmãos, estava lá numa boa, né? Filhinho do papai, filho, como é que chama? Protegido, predileto, isso, filhinho predileto do papai, e aquela coisa toda, e de repente, seus irmãos o vendem para uma caravana ismaelita. Tá, aí vai para Ismaelita, vai embora. Às vezes na nossa vida, aí você pega José, história toda. Se você fica ali na caravana ismaelita, que Deus mau é esse? Que Deus inconsequente é esse? Que Deus descansou, perdeu, não prestou atenção, perdeu, acabou. E agora, José? E agora, José? Cadê você? Mas se você vê a história toda, incrível é que José não se queixou. Incrível que ele não murmurou. Né? Normal seria que, primeira oportunidade, alguém chegasse para ele e falasse assim, você é judeu, né? Não sou não, já fui. Não quero saber. Não. Já fui. Não, cara. Quero. Não. Qual é a tua religião? Todas? Não. Por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó me deixou na chapada. Sem lenço, sem documento. Mas quando você vê que aquela caravana ismaelita que pegou José era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que precisou foi um José que não se queixou. O que precisou foi um José que não murmurou. O que se queixou foi um José que falou assim, eu creio na soberana vontade de Deus. Eu creio. Eu posso. Eu sei que estou incomodando muita gente. Não se esqueça, I love you. Por quê? Porque tem certas coisas na nossa vida que a gente não entendeu. A gente não entende. Você entendeu? Não entendi não. Uma chapuletada, não entendi. Mas Deus está fazendo. O que você tem que dizer? O que é isso aqui? É a caravana ismaelita. Faz parte da vontade de Deus, do melhor de Deus. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus. A palavra que eu dei da vez passada é obedecer, confiar. Não, Deus está no comando. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Diante da vontade de Deus, não se queixe, não se discute. Ore, busque, jejua, creia. Posso falar mais alguém? Jesus estava na cruz. E ele falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É possível? Não. Então seja feita a tua vontade. Murmurou? Queixou? Orou? Pediu? Senhor, afasta de mim esse cálice. Ah, mas eu estou chateado, estou triste. Seja ser humano. Ser humano fica triste, fica chateado, muitas vezes cai numa tristeza muito grande, mas não questione o Pai. Fala, Senhor, eu aceito a tua vontade, como boa, agradável e perfeita. Deus está dizendo para você hoje cedo, sei o que é melhor para você. Quer ser feliz? Não questione os planos de Deus. Posso até pedir o milagre, mas nunca me queixar. Nunca. Vamos ver para o próximo versículo. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Resplandecer, verso 15.
Resplandecer. O que é resplandecer nos dias de hoje? Quem está resplandecendo? Nós estamos vivendo uma época muito de mídia. Mídia é coisa importante. Né? Mídia é uma coisa importante. Mídia é uma coisa que hoje você... Por exemplo, nós estamos aqui pregando, tem gente fora do Brasil assistindo a gente, online, assistindo agora, online assistindo. Pessoal da Flórida, pessoal do Mato Grosso, pessoal do Brasil todo assistindo a gente. Isso só é possível por causa da mídia, né? Por causa dessa ferramenta maravilhosa que é a mídia. Isso é maravilhoso. Mas hoje em dia, quem é que tem sucesso na mídia? Esses influencers. Influencers, né? Caboclinho pega o violão, toca uma música, a música faz sucesso, no dia seguinte o Brasil todo assistiu, milhares de visualizações. Aqui ele não está dizendo para você, aqui ele não está dizendo para você ter os holofotes em você. Isso é o problema. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas são importantes porque elas têm visualizações, porque elas têm seguidores. Mas isso não é... Aqui esse texto não fala disso. Ele fala de você brilhar. Não os holofotes em cima de você, mas você ser holofote em cima das pessoas. A tua luz, a luz que brilha em você, vai brilhar na vida das pessoas. Sabe... Se você estudar a história da igreja foi feita por pessoas anônimas. A história da igreja não foi feita por pessoas stars, estrelas maravilhosas. Não, a história da igreja é feita por pessoas anônimas. Pessoas que pregam, pessoas que falam, pessoas que testemunham. Está entendendo? Isso são pessoas anônimas. Está errado estar na mídia? Não, claro que não. Está errado ter um Instagram? Não, claro que não. Mas o problema é o que você está irradiando no seu Instagram. O que você está mostrando no seu Instagram. Quem é que está aparecendo no seu Instagram? E eu vou falar uma coisa para você. Ser midiático, ser estrela, é uma cachaça. É um ópio. É uma cocaína. Entendeu? As pessoas vivem hoje... desculpe a expressão, mendigando exposição. Mas o meu trabalho é importante. O seu trabalho é importante? Fala do seu trabalho. Trabalhe no seu trabalho. Mas nunca você como uma estrela. Por quê? Porque assim como você é levado lá para cima, você é levado lá para baixo. A Sara Nossa Terra, não sei se vocês sabem, quando nós estivemos lá no Teatro da Barra, nós éramos muito conhecidos como a igreja das estrelas, né, dos artistas. Né? Nós saímos na Caras, saímos numa série de revistas, nós saímos. Né? E eu dava entrevista, dei umas 2 ou 3 entrevistas, nunca mais eu dei, porque tudo que eu falava eles não colocavam. Aí eu decidi, não, tira foto, vai embora, não sei o quê, não adianta. Porque a gente tem uma menina que ficou 4 horas conversando comigo e quando ela fez a revista, não saiu nada. Falou só uma besteirinha lá e acabou. Aí eu falei, não, cansei. Gente, que vida de artista. Quando o artista está no topo, glória a Deus, aleluia. Quando ele não está, meu irmão, é uma depressão, é uma tristeza, é um desespero, porque não está na mídia. Então, queridos, nós temos que aprender a brilhar, mas com a luz dele, não com a nossa luz. Isso é toda a diferença. A luz dele faz toda a diferença. Você é o próprio holofote. Nós apenas refletimos o brilho de Cristo. Isso é que o seu brilho é o brilho de Cristo. O brilho que o mundo precisa. Qual é a maior oportunidade que você tem para brilhar na vida? No seu dia a dia, na sua rotina, nos seus relacionamentos, nas pessoas que tocam na sua vida, que estão perto de você. Livra-nos, Senhor, de brigas,
Livra-nos, Senhor, de confusão. Livra-nos, Senhor, de tretas. Livra-nos, Senhor, disso. Não queremos perder o foco. Nós queremos estar no foco. O foco nosso é a luz de Cristo. Que as pessoas vejam em você a luz de Cristo. No verso 16, ele fala assim, preservando a palavra da vida. A coisa mais importante é preservar. Quer dizer, quando eu brilhar, qual é o brilho que eu estou dando? A palavra de Deus, a vida de Cristo. Preservando a palavra. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Aqui, se você perguntar para mim, o que o senhor quer mostrar para nós? Eu quero mostrar para vocês um caminho do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, a tal ponto que você vai vencer as suas guerras. Eu duvido, se você não der 10 minutos por dia para ler a palavra de Deus e orar, se a sua vida não seja transformada. Eu duvido. Por quê? Porque ele começa a mexer na sua vida. Aí você fala assim, não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso. Nós estamos acostumados a comer lixo. E quando você começa a comer coisa boa, você larga o lixo. Você fala isso? Não quero mais isso na minha vida. A partir do momento que ele começa a mexer na sua vida, você muda as suas prioridades. Somos luzes no meio das trevas, preservando a palavra. Nós estamos vivendo um meio, uma geração de muita informação, mas nenhuma transformação. Nunca se viu tanta gente passando por situações tão difíceis. Apesar de toda a internet, apesar de toda a informação, apesar de todos os remédios, apesar de tantos recursos, nunca vimos pessoas tão doentes. Precisamos refletir a luz de Cristo. O quanto, verso 16 está ali, o quanto deixei de legado. Aqui ele fala uma coisa importante. Eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Quando ele olha para os filipenses, ele fala assim, caramba, vocês estão melhores do que quando eu deixei. Vocês estão fazendo melhor. Na minha presença vocês obedeciam, agora na minha ausência vocês obedecem mais ainda. Caramba, olha só que mudança, que coisa maravilhosa, olha só. E ele diz assim, no dia de Cristo, o dia de Cristo, sabe o que é? O dia do seguinte, opa, vai aparecer lá a tua história, computador, tudo que você fez. Mas todos os meus pecados vão aparecer? Não. Você não crê em Jesus Cristo? Ele não é poderoso para te lavar de todo o pecado? Sim ou não? Vocês entendem a graça de Deus? O sangue de... É meio contraditório, né? O sangue de Jesus me lava de todos os pecados. Mas o sangue dele me lava. Mas no dia vai aparecer o que você fez de concreto. De concreto. Aí fala o seguinte, Não, vamos lá. Vai passar pelo fogo. Ouro, prata, pedras preciosas. Isso o fogo não consome. Mas tem palha, madeira, feno, isso o fogo consome. E qual vai ser o seu legado? Porque na minha maturidade cristã, eu não quero ser mais criança espiritual. Quem aqui quer ser criança espiritual? Eternamente. Quem aqui quer ser adulto, maduro, homem de Deus, mulher de Deus? Então esse caminho de Filipenses é o caminho da maturidade espiritual. Crescer ou crescer. Ou você cresce ou você cresce. Então aqui tem o seguinte, que eu vou
que eu vou deixar para a próxima geração? E aí vem aquilo que nós temos clamado aqui, nossos filhos, nossos discípulos. O que você vai deixar para a próxima geração é o que você vai deixar na vida espiritual dessas pessoas. Como é que eu vou falar isso? Eu viajei muito para esse Brasil quando eu era geólogo. Viajei muito. Não parava, viajava. Toda semana viajava, às vezes no estado de Goiás, Tocantins, e fui para muito lugar e tal. Meu irmão, você encontrava numa cidadezinha, naquela época, você encontrava 3 coisas. Bradesco, Coca-Cola e Assembleia de Deus. Só. Você podia chegar lá, tinha um Bradesco. Às vezes deu uma portinha, tinha um Bradesco. E se eu quisesse dinheiro, o Bradesco tinha que te ligar para a agência, a telefone, aquela confusão, imagina. Bradesco, Coca-Cola. Eu nunca cheguei numa cidade que não tivesse um Coca-Cola. Cidade que eu estou falando é cidade de primeira, Você engata a primeira, já saiu da cidade. Não é nem de segunda, porque você engatou a segunda, não. Você engatou a primeira, já saiu. Cidadezinha. Eu morei numa cidade chamada Filó, meu irmão. Filó. Você conhece Paris, mas você não conhece Filó. Entendeu? 6 horas da manhã, umas cornetonas desse tamanho em cima da igreja, no gerador. Ficava. Assembleia de Deus está no ar. Se eu quisesse dormir mais, meu irmão, não tinha jeito. As cornetonas assim, ó, as antigonas, sabe? E o pastor, bom dia, Filó! Hoje nós vamos ter a palavra, e começava a ler o salmo. Nos primeiros dias eu tive até a raiva, sabia? Eu falei, vou comprar uma 12, vou dar uns tiros nessas cornetas. Mas quando eu comecei a conhecer a cidade, eu falei, gente, que coisa, que povo. Que povo. Os caras começaram a trabalhar comigo. Nossa. Cara, como é importante a Assembleia de Deus. Com todos os seus erros, como é que é importante. Aquele povo, eles tinham uma coisa, eles não eram consumidores, eles eram propagadores. Eu dizendo para o cara que eu era crente, eu dizendo para o cara que eu lia a Bíblia, eu dizendo que o cara que eu orava e o cara pregava para mim. Não, o senhor vai lá no culto, né? O senhor vai lá, o senhor tem que ir lá, o senhor tem que ir. Eles eram a responsabilidade de passar. Então, aqui, ou seja, eu me orgulho de não ter corrido em vão. Ou seja, no dia que eu deixar isso aqui e for para outra, alguém vai ficar. Isso é maturidade. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, farinha pouca, é o pirão primeiro. Eu estou preocupado com o cara que está do meu lado, meu vizinho, o cara que mora perto de mim, o cara que é pai do coleguinha do meu filho, o pai sei lá, meu sobrinho, meu irmão. Eu quero mais que se dane, que se exploda, vai para o inferno. Porque eu nunca falei de Jesus para ele. Eu nunca falei da igreja para ele. Eu nunca falei de uma célula para ele. Eu nunca falei assim, vou orar por você. Vou orar por você, nunca. Então eu não estou preocupado com ele. Aí o que eu sou? Eu sou um consumidor do evangelho, porque eu pego o evangelho, que é maravilhoso. Só tem gente boa aqui nessa igreja. E me alimento dele. E fico satisfeito. E o teu vizinho está indo para o inferno. Outro dia eu fiz uma pegadinha. Falei para uma pessoa assim, e aí, como é que estão seus planos espirituais? Estão ótimos. Estão ótimos meus planos espirituais. Eu falei assim, seus filhos
Como é que estão? Ah, pastor. Então, querido, não fica com planos. Teus filhos é a primeira igreja que você tem que orar, sabe? A primeira igreja. Então você vai orar, vai jejuar, vai clamar e vai dizer assim, eu não aceito que meus filhos não tenham uma experiência contigo. Então Paulo fala assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, aquilo que eu deixei na vida de vocês, filipenses, vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Então, nós falamos aqui de obediência, mudança, transformação. Nós falamos aqui de obedecer. Não sei se eu posso falar isso, calado. Posso? Pega mal, não pega? É correto? Como é que é? Obedecer calado. José obedeceu calado. Jesus obedeceu calado. Ele falou, se for possível, passa de mim, mas se não for possível, estamos aí. E agora eu falo sobre uma maturidade cristã, é quando você tem entendimento do seu papel aqui na terra. O seu papel aqui na terra é refletir Cristo na vida das pessoas. Queria chamar aqui um tricolor do coração, D'Angelo, vem cá. D'Angelo, pega uma Bíblia, você que não tem. D'Angelo é desses caras que lê Bíblia no celular. Vem aqui, sobe aqui. Sobe aqui, cara. Hã? Ok? E no final você chora, tá? Tá ok. Chora mesmo, tem que chorar. Tá filmando, então tem que descer lágrima. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, vem cá. Todo mundo tem que pedir perdão pro D'Angelo. Todo mundo, flamenguista, botafoguense, vascaíno, que fizeram bullying com esse rapaz. E agora ele está numa boa. Nós temos que pedir perdão para ele. Então, a minha responsabilidade é levar o evangelho para lá, até o D'Angelo, e entregar para ele. Mas fazer de tal forma que ele se sinta também responsável. Onde essa palavra de Filipenses, desenvolvei, pois, a vossa salvação. Você não pode ser um crente de domingo. Você tem que ser um crente todo dia. Para quê? Para refletir a luz de Cristo. Entendeu? Então eu vou entregar a Bíblia para o D'Angelo. A Bíblia, a palavra. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Amém? Então, quando eu começar a andar aqui, vocês batem palma. Uma palma eu bato o pé. Uma palma eu dou um passo, tá bom? Pode ser? Animado? Todo mundo animado? Eu vou entregar a palavra para ele. Amém? Ele é de Filipenses, amém? Ele vai desenvolver a salvação dele, amém? E ele vai levar, ele vai refletir a luz de Cristo, amém? Vamos embora, hein? A música, o pessoal da música pode vir. Vamos lá. Três. É claro que foi eu que pedi para ele fazer isso. Por favor, tá? Mas vocês ficaram frustrados quando ele largou? Sim? Frustração? Mas não é isso que você está fazendo?
Porque às vezes a gente entrega uma palavra para você, você mata no peito, olha para o lado, olha para o outro e joga para fora. Quantas riquezas você já teve acesso e não compartilhou isso com alguém? Quantas riquezas você já teve acesso e não compartilhou com pessoas? Você pode entrar numa célula, você pode ajudar. Você pode ajudar no ministério que a gente tem aqui, nos ministérios que a gente tem. Você pode ser um voluntário. Você pode ajudar a gente no Sara Social, você pode ajudar a gente no louvor, você pode ajudar a gente na comunicação. Nós estamos precisando de gente na comunicação. Você pode ajudar. A diferença que você perguntou assim, o que você achou da Assembleia de Deus é o seguinte: os caras são propagadores. Propagam. O negócio deles é propagar a palavra. Propagam. E as igrejas que eu frequentava no interior, há 20 anos atrás, imagina como é que era a legalidade, o legalismo, né? Roupa, mas eles eram propagadores da palavra. Propagadores da palavra. O tempo todo propagando. Eles não eram consumidores, eles eram propagadores. Então, a minha oração D'Angelo, faz uma oração aqui. Queria que você ficasse de pé agora. Aqui fala de que na minha ausência vocês foram mais obedientes. Aqui fala: desenvolvei, pois, a vossa salvação. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua salvação. Aqui ele falou sobre que Deus vai efetuar em você o querer e o efetuar. O querer e o realizar, desculpe. O querer e realizar na sua vida. E aqui fala que você vai ser um holofote. Você vai transmitir a luz de Cristo na vida das pessoas. Imagina, você vai transmitir, as pessoas vão ver Cristo através de você. E aqui fala que a sua caminhada não será inútil. No dia do Cristo. Amém. Eu vou orar, só queria trazer uma frase para você. Você ter um piano na sua casa não quer dizer que você é um pianista. A mesma coisa, você estar no culto aos domingos não te faz um cristão. Abra sua boca, se incomode, faça a diferença, viva o Evangelho diariamente. Senhor, em nome de Jesus, eu venho nessa hora, Pai, entregar a Ti cada vida aqui presente. Deus, essa palavra que veio do Teu trono, Deus, tocou nossos corações. Que nós possamos nessa hora, Deus, nos constranger na Tua presença, rasgar o nosso coração para que possamos ser cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, assim como Paulo escrevia nas suas cartas, intercedendo pelas igrejas, ele dizia que muitas vezes estava sofrendo de novo as dores do parto, Senhor, porque ele se conduía com aquelas pessoas, Deus, que se desviavam, com aquelas pessoas que ainda não tinham se convertido, e que nós possamos viver essa realidade nas nossas vidas diariamente, que nós possamos ser, Deus, verdadeiros cristãos, adorando o Senhor em espírito e em verdade, abrindo nossa boca, pregando a Tua palavra, sermos, Deus, diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Não adianta a gente querer falar que quer ganhar o mundo, como o bispo falou, e não está pregando para o nosso vizinho, sendo mau testemunho para o nosso vizinho, para o nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos sair daqui hoje cheios, transformados, Senhor, com um novo entendimento, que nós somos a Tua boca aqui na terra, em nome de Jesus, que nós possamos ter um entendimento, que como cristão nós imitamos o Senhor, como diz aquela frase, nós somos a Bíblia do nosso vizinho, e ela é uma realidade. Que Bíblia que eles têm lido através de nós.
tenha misericórdia, Senhor, e nos usa, em nome de Jesus, que o nosso coração possa diariamente estar constrangido, chorando na Tua presença, por aqueles que estão à nossa volta, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que a gente, Deus, se sinta incomodado ao vê-los longe da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui, assim como Isaías, como a Tua igreja diz agora: eis-me aqui, diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, me usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar de ser uma criança espiritual. Eu quero ser um cristão maduro. Um cristão que vai sofrer grandes ventos, grandes tempestades, mas ele não vai cair, ele não vai ser derrubado. Por quê? Porque as raízes deles é profunda. É profunda. Eu quero ser um cristão maduro. Eu quero ser um cristão maduro. Eu quero ser um cristão maduro, Senhor. Eu quero ser aquele que reflete a luz de Cristo. Posso orar com você? Posso orar com você? Amanhã, 8h30 da manhã, nós estamos juntos no nosso devocional, Sara Recreio, no Instagram. Estamos lendo cada texto maravilhoso. Está na hora de você conhecer mais um pouco essa Bíblia. De segunda a sexta, 8h30, nós estamos lá no Sara Recreio. Sábado também, no Sara Recreio no Instagram. Eu quero ser maduro, Senhor. Eu quero desenvolver a minha salvação, Senhor. Eu quero desenvolver com temor e tremor. Eu quero que o Senhor efetue em mim, Senhor, realizar. O querer e o realizar. Pai, eu quero te dar de oferta, eu quero te dar de oferta. Eu quero te dar de oferta, Senhor, uma vida transformada. Uma vida mais transformada. Eu quero te dar de oferta uma vida transformada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça, o amor de Deus Pai, amor, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Recebe. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Olha só que bênção, invisíveis. Eles não vão te ver, eles não vão te enxergar, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Gente, eu não escutei não. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.